Acessória. Hoje um vídeo um pouquinho mais técnico, mais voltado para quem é da área do direito, mas que deve interessar a todo mundo, porque no final das contas, as obrigações tributárias, o sistema tributário, eles interessam a todos, porque todos nós teremos que no final das contas pagar os tributos. Então vamos falar aqui de uma pedra angular, né, de uma matéria assim, de extrema relevância para a matéria do direito tributário, uma base para muitas outras matérias e uma coisa que é essencial: saber para que se entenda muitas outras coisas. Não dá para chamar de primeira matéria, você precisa, para entender a obrigação tributária, também, de certa forma, ter um certo conhecimento de direito tributário, mas é algo simples. Acho que muita gente acredita que direito tributário seja complexo, quando na realidade há formas de entender o direito tributário de uma forma mais simples. E comparando o direito tributário com a nossa própria vida, nós podemos encontrar formas de que o direito tributário entre na nossa mente de uma maneira mais sólida, comparando com as situações que a gente vive no dia a dia. Tributo pode parecer algo que é de outro planeta, algo que tem 1 milhão de especificidades, mas eu acho que, na realidade, o direito tributário não é das matérias mais difíceis do direito. Talvez seja uma matéria em que as pessoas tentem complicar coisas e conceitos que poderiam ser até simplificados de uma maneira geral. Então vamos lá falar de obrigação tributária. E aí, para falar de obrigação tributária, a gente tem que falar de Estado, porque os tributos são primariamente o que mantém o Estado. O Estado só existe porque ele tem recursos para se manter. Não existe que se falar em Estado sem tributo. O Estado não existiria sem tributo. O tributo é a forma que o Estado financia as suas atividades essenciais. Então nós elegemos nossos representantes, né? Congresso, presidente, até nas instâncias estadual e municipal, para que eles também, de certa forma, façam o manejo desses tributos. Eles escolham como gastar os tributos da melhor forma. Então, a obrigação tributária, ela nasce dessa necessidade que tem do Estado de prestar serviços. E esses serviços só podem ser prestados mediante dinheiro. Entender a obrigação tributária é, então, entender os limites da tributação desse Estado, que precisa se manter e precisa de recursos para se manter, e é entender também como que o particular entra nessa relação. Quais são os direitos e deveres desse particular. E você, para entender isso, você tem que entender bastante qual que é a obrigação desse particular. Então, como eu disse, então a obrigação tributária mantém o Estado, então ela cria um vínculo jurídico. Você não pode se desvencilhar desse vínculo jurídico que é de pagar tributo. Por mais que você queira, e a gente tem situações sólidas onde as pessoas realmente querem, fazem de tudo para pagar menos tributos, existe um vínculo jurídico que une o Estado, né, que é quem vai cobrar os tributos, e o particular, que pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, a obrigação tributária ela é um instrumento para arrecadar os recursos financeiros do Estado. Então, o Estado ele precisa ter regras também para que a atuação dele seja mais justa. Se o Estado puder cobrar tributo de qualquer forma, isso vai ser muito injusto com o particular, que não vai ter poder nenhum de se opor ao Estado e simplesmente vai ter que entregar tudo em prol do Estado, quando na verdade o objetivo que o particular tem é seus próprios interesses. A gente entende que, por mais que o particular possa ser até mesmo solidário, o objetivo dele é que o dinheiro continue no bolso dele. Então, aqui entra também um aspecto muito importante, que é a obrigação tributária não pode ser arbitrariamente estatal. Um Estado ele só não pode agir e dizer, olha, eu quero cobrar 75% de ICMS sobre a sua operação hoje e ponto final. E de outra pessoa eu quero cobrar 50% e dos meus amigos 20%. Em tese isso não pode ocorrer, né? A regra não manda isso, porque é a lei que cria esse vínculo jurídico que eu mencionei. Então, a lei tem que ser um balizador para você dizer, olha, até onde que esse Estado pode ir, de que forma que ele pode cobrar os tributos. E tudo isso tem que estar previsto em lei. Até porque os particulares poderem, de fato, questionar a atuação do Estado. Se eu não tenho uma lei
para que eu me embase e possa questionar uma lei, que eu possa levar a matéria ao judiciário. Se eu não tenho leis, eu também perco totalmente meu poder de questionamento em face ao Estado. O Estado, ele pode fazer o que ele bem entender. E isso não é um dos princípios do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, ele tem como as bases do direito positivado, o direito que é, existe de fato para ser questionado e levado ao judiciário, todas essas questões. Então a lei é algo extremamente importante para se entender a obrigação tributária. Se você ouvir alguém falando que a obrigação tributária não está prevista em lei, entenda que há um defeito aí, um defeito jurídico muito grave. Então, vamos agora para uma parte mais prática e mais sólida dessa matéria, né? E o primeiro aspecto que eu queria trazer aqui é a hipótese de incidência versus o fato gerador, que é algo que eu acho que até, inclusive, fica um pouco de dúvida nas pessoas em geral, porque parece uma coisa que é muito mais complexa do que, de fato, ela tem a capacidade de ser. Então, a hipótese de incidência, que eu gosto de fazer um pouco de uma alegoria, até mesmo com a filosofia. A hipótese de incidência está lá no mundo das ideias. Então, ela é uma descrição da possibilidade de incidência do tributo. Por exemplo, vamos colocar o imposto de renda. A hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda. Então, vai pagar o imposto de renda quem, em tese, em teoria, no mundo das ideias, estiver auferindo renda. Então, existindo essa auferição de renda no mundo real, que é aí que entra realmente o fato gerador. E agora, no mundo concreto, vamos supor que eu, em tese, ensino imposto de renda se eu oferir renda ou provento de qualquer natureza. Agora, vamos supor que eu, Arthur, tenha auferido renda. Isso aconteceu no mundo real. Aqui nós estamos falando que ocorreu o fato gerador. Então, a hipótese de incidência é a ocorrência no mundo abstrato, ocorreu lá em tese, e o fato gerador é a ocorrência no mundo real. Realmente aconteceu e agora eu posso ir lá e cobrar. Então essa aqui é bem a diferença entre a hipótese de incidência e o fato gerador. O fato gerador ele é concreto, acontece de fato no mundo real, e a hipótese de incidência ela é abstrata, ela é uma previsão em lei. Como mencionei, com base no princípio da legalidade, na necessidade de existir uma lei, a gente precisa colocar no mundo jurídico onde que o tributo vai estar colocado, onde que o tributo vai existir no ordenamento jurídico. E esse é o espaço da hipótese de incidência. Agora, o fato gerador é a situação no plano concreto. Essa que é basicamente a diferença entre esses dois conceitos tão importantes no direito tributário. Então, até para simplificar, lembre-se, hipótese de incidência, lembre-se de norma e previsão legal. E, no caso de fato gerador, lembre-se da ocorrência real de algum fato. Agora vamos distinguir os tipos de obrigação tributária. E aqui eu quero fazer uma distinção primeiro entre obrigação tributária principal em face à obrigação tributária acessória. Também não é tão complexo quanto pode parecer, principalmente porque as palavras em direito tributário elas parecem ser muito mais complexas do que elas de fato são. Então, quando você ouvir obrigação principal, leia-se obrigação de pagar. É uma forma de simplificar e de você conseguir até mesmo guardar na sua cabeça de uma forma mais simples. Então, a obrigação principal nasce exatamente quando ocorreu o fato gerador. Ocorreu no fato real, por exemplo, o Arthur recebeu renda. Nasce uma obrigação principal para o Arthur, que vai ser pagar o imposto de renda. Vamos colocar esse como sendo o nosso exemplo. Então, aconteceu o fato gerador, você vai ter que pagar o tributo, que será a sua obrigação principal. E aqui, até correndo o risco de ser repetitivo, eu vou trazer esse conceito também, que é um conceito central. Então, a obrigação principal para ela nascer, ela tem que estar prevista em lei. Então, o pagamento do tributo ele só pode ser cobrado, ele só pode existir mediante a existência de uma lei. E o valor do tributo, a alíquota, isso só pode ser modificado com base no princípio da legalidade, mediante também a lei. Agora, em outro aspecto, a obrigação acessória ela não decorre necessariamente da existência do fato gerador. A obrigação acessória é uma obrigação de fazer
ou até mesmo de não fazer. São prestações positivas ou negativas que são previstas na legislação tributária e que têm o objetivo de fiscalizar a obrigação, de fato. Então, assim, a obrigação acessória, qual que é o objetivo dela? É facilitar o Estado de cobrar os tributos. O sistema tributário ele foi todo desenhado, e a gente vai ver isso ao longo aqui da apresentação, ele foi desenhado de uma forma que facilite para o Estado cobrar os tributos. Porque a realidade, no mundo fático e real, é que cobrar tributo não é algo fácil. A verdade é essa, assim, são milhares, né, desculpa, milhões de pessoas no Brasil e um monte de fatos geradores ocorrendo ao mesmo tempo, uma a administração tributária que ela tem um dever muito complexo, né, de fato, que é fiscalizar os tributos. Então, existem uma série de normas que têm exatamente esse objetivo, facilitar para os fiscos, de maneira geral, conseguirem, de fato, cobrar os tributos, né, organizar, ter uma previsibilidade, e às vezes ele vai te repassar essa obrigação, ele vai dizer, olha para você, eu não tenho como te fiscalizar, então me forneça documentos, me forneça fatos para que eu consiga de fato te fiscalizar e consiga cobrar o tributo de você. E se você não me fornecer esses fatos e documentos, eu vou te cobrar uma multa. Isso a gente até vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas é isso, a obrigação acessória, muitas vezes ela está relacionada a essa fiscalização. Então, por exemplo, emitir nota fiscal é uma obrigação acessória. Escriturar livros contábeis e fiscais é uma obrigação acessória. Então, essas obrigações, elas servem para que você não possa dar um migué no fisco, vamos colocar assim. Você não possa enganar o ente estatal, porque você tem uma obrigação de prestar informações para ele de uma forma que estejam verdadeiras e que ele possa pegar aquelas informações e, se você não tiver pago o tributo de maneira correta, ele te cobrar isso com correção monetária e juros. Então, esse que é o objetivo dessa obrigação acessória, ajudar você a ajudar o fisco, na realidade, a cobrar tributos. Então, é uma obrigação de fazer. E aí que entra um aspecto bem interessante, que eu até já vi ser muito cobrado em provas, que é se existe uma correlação direta entre a obrigação principal e acessória. E a realidade é que não. Às vezes você pode até mesmo ter pago o tributo. Mesmo assim, você vai ter que cumprir a sua obrigação acessória. É a lógica do direito tributário, até um pouco o contrário da lógica, né, do direito civil, né, que o acessório segue sempre o principal. Aqui não. Você terá que cumprir a obrigação acessória e terá também que cumprir a obrigação principal. Então, são dois aspectos que não se desvencilham. Pode até mesmo ter pagado o tributo. Se você não emitiu nota, ou se você não escriturou o livro contábil e fiscal, você vai ter que pagar a multa por descumprimento de obrigação acessória. E aqui eu vou complicar um pouquinho, mas é talvez um pouco de uma redação que foi dada no CTN que traz uma ideia que talvez não seja essa a ideia que o legislador quis trazer para a norma. Mas o artigo 113 do CTN, ele prevê que em caso de você descumprir uma obrigação acessória, ela vai se converter em obrigação principal. E dá uma ideia de que isso aqui seria automático. Então, vamos supor, você deixou de declarar, vamos supor, deixou de escriturar um livro contábil. Automaticamente ela se converte na obrigação de pagar a multa por não escrituração de livro contábil, por exemplo. É evidente que isso não é automático, né? Você precisa ter uma autuação por descumprimento de obrigação acessória. Mas o que o legislador ele quis trazer aqui é que se você descumprir uma obrigação acessória, automaticamente ela vira uma obrigação de pagar. E no caso, pagar a multa. Foi essa a ideia. Então, eu já vi provas de concurso trazendo exatamente a redação do artigo 113 do CTN e te perguntando. Então, lembre-se que, de uma maneira geral, conforme a redação do CTN, o descumprimento de uma obrigação acessória se converte em obrigação principal. E vamos pincelar também um pouquinho sobre essas multas, né, que são extremamente importantes para qualquer pessoa que pretende entender de direito tributário. Nós temos a multa moratória, que decorre simplesmente do atraso no pagamento do tributo. Então, se você atrasou o pagamento do tributo, você vai ter que arcar com essa multa moratória. Ela se difere um pouco da multa punitiva ou a multa de ofício, que ela é a multa que decorre do não pagamento do tributo ou do pagamento a menor do tributo. Não pagou o tributo ou pagou menos, vai ter que pagar a multa de ofício. Pagou atrasado, paga a multa moratória.
E agora entra outro tipo de multa que está dando uma confusãozinha, um bafafá aí, uma discussão grande entre tributaristas, que é a multa por descumprimento de obrigação acessória. Ela é aplicada pela não realização do dever de fazer a realização da obrigação acessória. E a forma de cálculo dela, os limites dela estão sendo bastante questionados. Mas, via de regra, o que é necessário lembrar é que se você descumprir uma obrigação acessória, independente de ter feito ou não a obrigação principal, você vai ter a multa por descumprimento de obrigação acessória, que vai ser cobrada de você. E, diga-se, é uma multa bem alta e que tem deixado as empresas bem preocupadas. E aqui entra também um pouco da atuação do tributarista, do advogado tributarista, daquele que opera com direito tributário, que são os princípios aplicados às multas, né? Os princípios do direito, eles podem ser aplicados ao direito em geral, e principalmente às multas. Então, as multas, elas também seguem o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. A multa ela não pode ser desproporcional ou não razoável. Você não pode ter uma multa que tem um valor altíssimo por uma obrigação ou por descumprimento de uma coisa que não foi tão séria assim. Então tem que ter uma correlação entre o que aconteceu, qual foi o tributo não pago, de que forma ele não foi pago, qual o valor desse tributo, de forma que guarde uma proporcionalidade. A multa não pode ser algo de forma a servir como algo completamente desproporcional, sem sentido, que vai onerar o contribuinte de uma forma que ele vai deixar de atuar, algo do tipo. Então a ideia é que a multa ela esteja diretamente relacionada com a conduta. Então o judiciário, o advogado tributarista, ele tem que sempre lutar por isso, por uma proporção justa entre multa e fato real. Então você tem que adequar esses dois princípios. Eu acho que talvez isso aqui seja uma sacada importante para aquele que opera com direito tributário. Entender que a obrigação de pagar tributos e o descumprimento dessa obrigação tem que gerar uma sanção que seja justa e aplicável, que não te deixe, não te incentive a descumprir a legislação tributária, mas ao mesmo tempo não te destrua por completo, vamos colocar assim, caso você descumpra a legislação. E aqui tem um ponto importante também sobre multas, que é a impossibilidade, né, de você cobrar multas, a mesma multa, duas vezes. Então você descumpriu uma obrigação acessória uma vez, mas mesmo assim você recebeu duas multas pela mesma conduta. Isso aqui é abusivo. Tem que ter uma limitação para isso. Você não pode cobrar a mesma multa duas vezes. Isso seria absurdo e ia ferir, evidentemente, a proporcionalidade. Então, sempre que você ver uma multa sendo aplicada, entenda que essa multa tem que ser a multa a ser aplicada. Não podem haver múltiplas multas do mesmo natureza sendo aplicadas pela mesma conduta. Aí, voltando nesse tema, né, de descumprimento de obrigação acessória e de proporcionalidade das multas, o STF agora vai julgar, né, o teto da multa por descumprimento de obrigação acessória. E aqui o STF ele está preocupado em descobrir qual que é o limite para as multas. Então essa que está sendo a discussão que eu mencionei. Quais são os limites para uma multa por descumprimento de obrigação acessória? Essa multa pode ser até qual? Qual vai ser o percentual dessa multa? Ela vai incidir sobre a operação? Em qual percentual? Então essa é uma discussão extremamente relevante que está acontecendo no cenário brasileiro, que pode tanto destruir muitas empresas, se mantiverem os patamares de multa aplicados atualmente, quanto pode também salvar muitas empresas, deixando as multas mais proporcionais. E essa que está sendo a discussão atualmente no STF, que é uma discussão assim que realmente vai ter uma repercussão muito grande para os próximos anos, porque as obrigações acessórias têm gerado multas altíssimas. E, por outro lado, também tá atuando aí a Câmara dos Deputados, né? A comissão aprova limitar multas por descumprimento de obrigação acessória. Acho que essa discussão ela ficou tão grande que existe também uma proposta, né, de modificação e limitação de multas por descumprimento de obrigação acessória,
para que isso não vire uma coisa totalmente sem limites. Como eu mencionei aquela questão da legalidade, da previsão em lei, eu acho que essa multa por descumprimento de obrigação acessória ela gerou um vácuo legislativo que levou a uma discussão um pouco sem parâmetros. Então o STF que tentando descobrir agora qual que são os limites da multa por descumprimento de obrigação acessória, e agora nós temos também propostas para limitar isso, chegarmos em parâmetros reais, para a gente entender até onde essa multa pode ir. Aí, seguindo nesse aspecto, eu vou falar também um pouquinho sobre justiça tributária, alguns aspectos importantes aqui que se relacionam bastante à matéria, que eu acho que são importantes. E então vamos fazer uma diferenciação entre tributos diretos e indiretos, até para abordar um pouquinho sobre qual que é o panorama brasileiro atualmente. Então, exemplos de tributos indiretos: CMS, IPI, PIS e COFINS. E a gente chama indireto porque ele não vai incidir diretamente, mas ele vai incidir indiretamente. Vamos supor o caso do ICMS. O ICMS ele incide sobre as operações de circulação de mercadoria. Mas, na realidade, quem paga o ICMS é o consumidor final. Então, ele vai incidir na cadeia de circulação de mercadorias, né? Os produtos eles vão passando, passa de indústria para revendedor, para vendedor, e essa cadeia vai incidir no ICMS. E no final das contas, as empresas elas repassam isso no preço daquilo que elas vendem. Então, vamos colocar um celular, ele vai ter um valor muito grande de ICMS dentro dele. Você acha que você está comprando um celular e dando o dinheiro todo para a Apple, mas na realidade grande parte desse dinheiro vai ter sendo pago para o Estado a título de ICMS. Então, são os tributos que dessa forma a gente chama de indiretos. E nós temos o direto. O direto ele tem até uma relação maior com a capacidade econômica do contribuinte, porque ele vai incidir diretamente. Vamos supor, você tem um carro e você vai ter que pagar IPVA sobre este veículo, sobre o valor que a lei especifica deste veículo. Então, nesse pagamento do IPVA, ele é mais direto, ele te atinge de uma maneira mais direta, não é indiretamente como acontece numa cadeia de consumo e algo do tipo. E essa diferenciação, eu não vou nem me alongar muito sobre ela, porque não é exatamente essa matéria, mas ela serve um pouquinho para falar de justiça tributária e outros aspectos que eu quero trazer. E aqui nesse ponto também, eu acho que um aspecto importante de trazer, eu acho que pessoas que operam com direito tributário também têm que entender disso aqui, é a diferenciação entre tributação extrafiscal e tributação tipicamente fiscal. E são conceitos que existem só na doutrina, são conceitos que servem para a gente entender mais sobre os tipos de tributação, mas o que nós estamos tratando aqui? Tributação extrafiscal, ela tem um objetivo equitativo de liberdade, de igualdade, que então a tributação está incidindo de uma forma a deixar o mundo mais justo, digamos assim. E a tributação que a gente chama de tipicamente fiscal, ela tem como objetivo você cobrar o tributo para suprir as necessidades de gastos do Estado. Então, extrafiscalidade, quando você ouvir sobre extrafiscalidade, entenda que é um objetivo equitativo de liberdade, de justiça, então você está utilizando o tributo para deixar a sociedade mais justa, algo do tipo. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui na reforma tributária, em que vai existir o imposto seletivo, um imposto que vai incidir sobre aquilo que faz mal ao meio ambiente, mal à saúde, por exemplo. Uma tributação que é um pouco extrafiscal, então ela quer desincentivar práticas que o Estado acha que é negativo. Agora, a tributação tipicamente fiscal é a tributação que serve para te dar dinheiro para você gastar com serviços públicos essenciais. Então, essa é a relação entre tributações. E agora eu gostaria aqui de mostrar até um gráfico, que muita gente não tem essa informação, e acho que se a gente entendesse mais isso aqui, a gente poderia até criticar mais o sistema atual, ou até discutir em planos melhores o sistema brasileiro de tributação. Vamos analisar essa composição aqui de tributação no Brasil, né, com base aqui nos dados que eu trouxe da OCDE e Receita Federal. Vamos ver o peso dos tributos indiretos. Eu até já mencionei o conceito de tributos indiretos. Vamos analisar aqui com base. Então, dá para ver que claramente que o Brasil é um país que tem uma alta tributação de tributos indiretos, né?
a gente fica apenas atrás de Chile e de Venezuela, então 49,68%. Então a gente tem uma concentração muito grande de tributos indiretos. Agora vamos ver aqui a composição da arrecadação com base no Brasil em comparação com outros países por tipo. Então nós temos tributação sobre a renda, que a gente sabe que incide sobre a renda das pessoas ou das empresas. Sobre consumo, está dentro das coisas que você compra. Nós temos as contribuições sociais e tributação sobre propriedade ou outros, né? Nós vemos aqui que em comparação com outros países, né, estamos escolhendo Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá e Argentina, a gente vê que no Brasil a gente tem uma carga tributária bastante concentrada no consumo, né? Quando comparado com outros países aqui, a gente aqui talvez esteja mais próximo também de uma tributação sobre o consumo existente na Argentina. Mas sobre a renda, ela é um pouco menor, né? Nós vemos aqui que nos Estados Unidos eles pagam, em termos percentuais, lógico, uma tributação maior sobre a renda, Estados Unidos, o Reino Unido também, uma tributação um pouquinho maior, França, e aí você vê que no Canadá tem uma tributação bem maior sobre a renda. Então, assim, o que a gente pode tirar um pouco desse gráfico aqui, né, quando a gente compara o Brasil com os outros países? Nós temos uma tributação sobre o consumo, que no Brasil nós somos um país que onera mais a tributação em cima do consumo. Então, a maior parte dos tributos que os brasileiros pagam, que são valores altos, acho que eu não posso negar isso, eles estão dentro das coisas que são compradas. Então, assim, quando o brasileiro ele reclama do preço dos alimentos, do preço das coisas, ele tem que entender que grande parte disso são tributos. Então, por fim, vou encerrando por aqui, até para não me alongar mais muito. Vou continuar ainda nessa matéria nos próximos vídeos. Me diga aí se você gostou, se acha relevante manter esse tipo de vídeo, um pouco mais longo e um pouco mais aprofundado. E me diga aqui o que você acha desse sistema tributário brasileiro, quais são os efeitos de você ter uma tributação maior sobre o consumo, se isso é mais justo ou menos justo. E dê like nesse vídeo. Muito obrigado.